19 de setembro de 2022, olha a motoca que está aqui atrás de mim para fazer um rolê com ela. Harley Davidson Fat Boy 2022, a motocicleta do exterminador do futuro, gente. E eu tô encarnado o Android Schwarzenegger, que eu vou andar nessa moto e contar para você tudo e mais um pouco a respeito do que ela traz para essa versão 2022. Bora lá que eu vou caçar o John O'Connor. Antes de falarmos a respeito das novidades que a Harley Davidson Fat Boy 2022 traz, vamos abordar um pouco da história desse que é um verdadeiro ícone da indústria da motocicleta e não apenas da marca de Milwaukee. Tudo começou lá no início dos anos 80, final dos anos 70, quando a indústria de motocicletas do Japão começou a atacar com mais veemência o mercado norte-americano. E um desses modelos era a Honda C100 Dream, cujo slogan era "As pessoas mais legais são encontradas numa Honda". Isso daí, de fato, incentivou muito o norte-americano médio a começar a comprar motocicletas, né? E nessa época a Harley Davidson começou a sentir os efeitos negativos desse movimento de mercado sobre os seus números. Foi então que a sua equipe de designers, projetistas e engenheiros começou a trabalhar em cima de um novo projeto visando uma contra-ofensiva a essa invasão, entre aspas, japonesa do mercado norte-americano. E foi aí que surgiu a Harley Davidson Fat Boy em 1990, sendo que em 88 e 89 os primeiros protótipos foram apresentados, mas só em 1990 de fato ela chegou aos concessionários. Diz uma lenda urbana que essa motocicleta recebeu esse nome, Fat Boy, em função aí das duas bombas atômicas que foram jogadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. A primeira no dia 6 de agosto e a segunda no dia 9 de agosto, causando aquela devastação monstruosa que a gente sabe e que foi uma retaliação, uma resposta em relação aos ataques japoneses a Pearl Harbor. E por que Fat Boy? Porque essas bombas tinham nomes que, se você juntar os dois, vai resultar em Fat Boy. A primeira bomba era a Little Boy e a segunda a Fat Man. A Harley Davidson, claro, nunca admitiu essa história. Entretanto, olha que outro fato curioso, é que a primeira Harley Davidson, em 1990, trazia a pintura prata com detalhes em amarelo. Não coincidência ou não, eram as mesmas cores dos aviões B-29 que lançaram os ataques. Bom, depois dessa pequena aula de história do tio André, vamos agora falar um pouquinho a respeito, de fato, daquelas novidades que a Fat Boy 2022 traz. Então, começando pelas rodas, né? Você lembra, né? Acredito que sim, se não, as rodas da Fat Boy antiga, elas eram todas fechadas, né? Elas eram integrais, maciças, né? Agora elas trazem esse visual vazado, o que a Harley Davidson chama de Lake Tier, rodas Lake Tier, ambas 18 polegadas, calçadas aí com pneus na frente 160 e atrás 240, pois é, um baita pneuzão de 240 milímetros, fabricados aí pela Michelin exclusivamente para Harley Davidson e que recebem o nome de Scorcher.
Outra coisa que a gente vê aqui nitidamente de novidade para 2022 são os cromados, né? Teve uma época aí que a Fat Boy andou ganhando tons de preto, né, em substituição aos cromados que sempre fizeram parte da história da motocicleta e que retornaram com força para 2022. Além disso, a gente tem um novo farol, que aliás, ele lembra bastante o da Boulevard 1500, hein? Ó, tô de zóio em você. Mas é um farol em LED muito bonito, né, que traz aí a assinatura Harley Davidson. Você está vendo aqui nessa Fat Boy que ela está aqui equipada com um CC Bar e também com um suporte, né, um apoio para um top case, uma mala aqui superior, né? Isso aqui é um acessório, então a motocicleta que nós pegamos para avaliação ela já veio lá da concessionária com este acessório, mas isso daqui, reforço, não vem na motocicleta que sai original de fábrica. Vamos falar agora um pouquinho das suspensões que equipam a Fat Boy 2022. Ela traz garfos Showa com 49 mm de diâmetro, né? Bem robustos, bem bitoludos, enquanto que aqui ela traz essa capa em estilo capa de cerveja, né? Que eles chamam lata de cerveja, onde ela envolve, né? Ela faz ali uma espécie de proteção ao curso da suspensão, então você não vê, né, aquela parte interna da canela da suspensão. Aqui atrás, como não poderia deixar de ser, a Fat Boy, que pertence à família Softail, ou seja, né, traseira macia, ela traz esse sistema de amortecimento que é muito legal, onde o amortecedor ele é preso perpendicularmente aqui numa continuação do quadro elástico da motocicleta, então ele deixa livre, né, de você ter aquele elemento do amortecimento aqui e dispensa a necessidade de você ter um amortecedor que ficaria na vertical aqui sem muito espaço para o curso. E falando em curso, a Harley Davidson não divulga, né, qual é o curso da suspensão dianteira, mas aqui atrás são 43 milímetros de curso. Aqui a gente tem um sistema de regulagem da pré-carga da mola que é bem legal, né? Porque você tem aqui uma numeração de 1 a 5 e que à medida em que você carrega a motocicleta, você tem uma tabela que vem com o manual do proprietário da motocicleta e que aponta a que número se refere à massa que está sendo alocada sobre a motocicleta. Vamos imaginar que para um piloto de até 90 kg, você tem aqui a marca número 1. E assim sucessivamente, à medida em que esse peso, né, que essa massa sobre a motocicleta aumenta, você então comprime mais a pré-carga para que você tenha um melhor desempenho da suspensão traseira facilmente sem nenhuma ferramenta. Um detalhe curioso que a Fat Boy traz, né, e que pouquíssima gente sabe, é que a roda dianteira ela é deslocada levemente para o lado direito. Isso para compensar a massa, né, o peso da caixa de câmbio, da transmissão, que fica do lado esquerdo da motocicleta. Então é por isso que muita gente, muitos proprietários dessa motocicleta observam, percebem que o pneu do lado direito ele gasta mais, né, no caso do dianteiro, do que do lado esquerdo. Claro que a gente, quando pensa de Fat Boy, uma motocicleta que sempre teve associada a ela uma imagem de esportividade, de força, de robustez, a gente tem que falar a respeito desse motor que é o Milwaukee 8, né, o 114, um motor que a Harley Davidson desenvolveu para essa e para outras motocicletas, né, tanto da família Softail como da família Touring. A gente já avaliou, inclusive, outra motocicleta da Harley Davidson, vai estar no card aqui em cima, em que a gente comenta a respeito desse motor, mas sempre é bom falar, né? Sempre é bom trazer novamente as informações que se referem a ele. Bom, a primeira coisa que ele traz esse V2, né, tão característico da Harley Davidson, que é uma assinatura, né, como se fosse um coração mesmo da motocicleta, né, ele tem essa alusão ao desenho de um coração e que se mantém aí ao longo de décadas, né, desde lá dos primórdios da Harley Davidson, lá em 1901, essa assinatura desse conceito V2, ele está presente na Harley Davidson. E esse aqui, esse 114, ele é alusivo às 114 polegadas cúbicas de cilindrada, que convertendo para o nosso sistema, né, de cilindrada, ele equivale a 1868 centímetros cúbicos. Esse motor desenvolve nada menos que 95,4 cavalos de potência, pois é
uma das primeiras motocicletas que a Harley Davidson divulga, né, a potência, porque até então ela divulgava apenas o torque. E falando em torque, é muita força que ele entrega, que ele despeja ali na roda traseira e que, claro, o acelerador Ride-by-Wire ajuda muito quanto a forma como essa entrega ela é feita, de maneira muito linear, muito suave, sem nenhum soluço. Vamos falar agora a respeito de ergonomia, né, dos conceitos ergonômicos dessa motocicleta. Bom, primeiro de tudo, o assento ele tem a característica da Fatboy, né, do design do chassi da Fatboy de ser sempre baixo. Então ele está apenas a 675 milímetros do chão, ou seja, 67 centímetros e meio, o que faz com que você fique, né, com os pés plenamente, né, apoiados no solo, né, com a planta dos dois pés, muito fácil. Eu que tenho 1,77 m, 1,78 m, depende do calor, né? Hoje eu acho que eu estou com 1,50 m. Mas é uma motocicleta que tem essa característica de ter o assento sempre baixo, onde você tem aqui uma pedaleira em estilo plataforma que conta com um sistema também de amortecimento para justamente minimizar a transferência de vibrações do motor para a sola da sua bota. Outra coisa é que, por ser uma motocicleta grande, né, ela tem de comprimento total mais de 2,30 m, só de entre-eixos mais de 1,60 m. É claro que você fica com os braços praticamente esticados aqui quando você a está pilotando. Então talvez para quem tenha uma estatura um pouco menor vá sofrer com a Fatboy, né? Ou então, claro, você pode ainda recuar um pouco o guidão para privilegiar o comprimento aqui do teu braço. Isso é um bike fit que eu até recomendo que você faça. Mas, por um outro lado, os manetes não contam com aquela tradicional regulagem através daquele sistema de roldanas ou mesmo de pino interno, né? Então aqui, se você não tiver uma mão um pouco grande, né, você vai acabar muitas vezes tendo uma certa dificuldade em conseguir acionar com todos os dedos, caso você pilote dessa forma, né, os manetes de freio e de embreagem. E eu falei da pedaleira em formato plataforma, né? O freio também, o pedal de freio, ele é bastante amplo, né? Isso é uma comodidade, né? Porque você não precisa ficar caçando o freio no momento em que você vai precisar acioná-lo, uma vez que ele tem uma área bastante ampla para o contato da bota. Outra coisa, quando a gente pensa em ergonomia, é a posição do painel. Como ele está alocado sobre o tanque, né, uma característica de várias Harley Davidson ao longo de décadas e décadas, né, esse painel ele acaba não sendo muito visível quando você está focando na via à frente. Então é sempre recomendado que você acabe desenvolvendo o hábito de você, de vez em quando, transferir o olhar para o painel para saber velocidade, você obter informações de RPM, de distâncias e tudo mais, né? Você obter essas informações sem com que a sua visão à frente seja muito demasiada procurando informações aqui no painel. Isso daí você desenvolve à medida em que você vai andando com a motocicleta. E falando ainda sobre vibração, né, que eu mencionei, sobre a minimização que essas pedaleiras em formato plataforma com esse sistema de absorção eles oferecem, é porque essa é uma motocicleta que não tem jeito, é uma característica do motor V2, né, de ele ter vibração, de ele transferir essa vibração. Claro que hoje minimizou muito com o uso de coxins, tanto no chassi como no guidão, né, na mesa. Você tem esses recursos que minimizaram bastante, mas ainda assim é uma motocicleta cujo funcionamento do motor, né, onde você tem os dois pistões trabalhando em cursos longos, ele vai acabar vibrando, não tem jeito, é aquela história, ame-a ou deixa, e muita gente ama. O painel, o visor de LCD, em que traz algumas informações que podem ser intercambiadas com um botão no punho esquerdo. Então a gente tem ali, primeiramente, o odômetro parcial A, odômetro parcial B, o range, né, que é a quantidade de quilômetros que você tem para reserva, que é a autonomia. Depois você tem o relógio, em seguida o conta-giros, o odômetro total e novamente a gente retorna aqui para o trip A.
E aqui no punho esquerdo, a gente tem, além do botão seletor de funções do painel, a gente tem a buzina, os botões de farol alto e farol baixo, né? Além do lampejador, que é nessa parte inferior, e como é tradicional nas Harley Davidson, os piscas são separados. No punho esquerdo, seta esquerda, e aqui no punho direito, a seta do lado direito, além do botão de ignição, pisca-alerta e o botão acionador do motor, a partida. E por fim, outra novidade é o novo símbolo, né? A nova logo que a Fat Boy traz em substituição à logo anterior. 'Cause you could be my eye. Sou eu, Schwarzenegger, o androide, que hoje teve a oportunidade de andar na Harley Davidson Fat Boy 2022 e trazer todas as características e as impressões, né, sobre as quais a gente vai falar agora, desse verdadeiro ícone da motocicleta, né? Inclusive, mais uma curiosidade, eu não poderia encerrar esse vídeo antes de falar sobre isso. Aquela motocicleta lá que foi usada lá no Exterminador do Futuro 2, onde Schwarzenegger manda aquele jump, né, na perseguição ao John Connor, né, naquela cena icônica lá do aqueduto de LA, né? Aquela motocicleta, ela foi leiloada tempos atrás, modelo 1991, com apenas 628 quilômetros rodados. Então, olha, imagina a satisfação que foi a pessoa que arrematou essa motocicleta, o quão carinho, né, o quanto de carinho que ela tem por esse verdadeiro souvenir da indústria cinematográfica e ícone ainda mais da indústria da motocicleta, né? E eu gosto muito da Fat Boy, não tem quem não goste, né? Ela é uma motocicleta que, embora, né, tenha toda essa massa, todo esse volume, todo esse comprimento, é uma moto gostosa. Não é, obviamente, uma motocicleta para um iniciante, é uma moto para quem já tem uma certa experiência, né, na condução de motocicletas, mas pilotar uma Fat Boy, aí que você entende o que muita gente fala, né, o que é você pertencer ao mundo da Harley Davidson, porque a Fat Boy, você, quando está sobre ela, você ciente de toda essa mítica que gravita em torno dela, você absorve isso e a sensação que você tem de andar com ela é diferente mesmo de uma outra motocicleta, até mesmo de outras Harley Davidson, não tenho a menor sombra de dúvida. Eu já avaliei algumas, né, ao longo da minha carreira, e toda vez que eu ando numa Fat Boy, eu me sinto um pouco androide, né? As imagens do cinema não saem da mente. E é uma moto que, com esse motor novo, né, que vibra bem menos, com todo esse sistema de amortecimento de vibrações, transmite ainda mais prazer na pilotagem, né? E que tem muito punch, tem muito vigor, e ela é desprovida, né, de eletrônica embarcada. Então você não tem controle de tração, corner em ABS, você não tem uma série, não tem anti-wheel, não tem nada. Então a motocicleta, ela é bem dragster mesmo, ela foi desenvolvida para ser uma moto de race, né, de aceleração, de correr, de andar bem, de despejar adrenalina à medida que o acelerador você vira. E claro, é uma moto que esquenta, é uma motocicleta que ela é compridona, ela não é fácil de manobrar no trânsito, o habitat dela não é para você rodar aí pela cidade, muito embora seja possível que você faça isso, né? E aí, reforço, vai depender muito da tua habilidade, da tua intimidade com a motocicleta, mas que no frigir dos ovos é uma motocicleta incrível e que quem tem a possibilidade de ter uma dessa na garagem, certamente é um motociclista que ele desfruta aí de um prazer único no mundo da motocicleta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Claro, se você nos acompanhou até agora, não esquece daquelas 3 moraisinhas. Deixa o seu like, assina o nosso canal e envia para os brothers. E claro, deixa aqui o seu comentário, que é sempre um prazer poder saber o que você achou. Meu nome é André Ramos, muito obrigado por você ter ficado até aqui, obrigado ao Léo Vincenzo, Laertes Torres, que estão aqui conosco ao longo desse dia. Fique com Deus, juízo nessa moringa, que eu vou agora continuar minha caça ao John Connor. Tchau, tchau.